Gabriel Vieira e Douglas Baggio, dois novos nomes que devem pintar no futebol alagoano. Gabriel Vieira deve reforçar o CSA, Douglas Baggio deve reforçar o CRB para essa sequência de 2025. Vou falar um pouco sobre essas duas peças, se chegam para entrar entre os principais personagens das respectivas equipes ou se chegam para compor o grupo. Também avaliar um pouco de currículo, principalmente destacando o fator Douglas Baggio, que eu conheço um pouco mais. Vou trazer algumas características sobre o provável novo nome da equipe regatiana, mas vou falar também sobre o fator Gabriel Vieira. Antes, vou pedir para você ficar à vontade para deixar a sua participação aqui abaixo, para deixar a sua opinião quanto a isso. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilhe o link para mais conteúdos como esse. Para os torcedores do CSA, montei uma tier list sobre a Série C do Campeonato Brasileiro, quem são os favoritos, a luta pelo acesso, quem briga pelo G8, quem luta contra o rebaixamento. O card vai estar disponível em algum local aqui da tela. E para os torcedores do CRB, já saiu os favoritos da segunda rodada da Série B. Inclusive nessa quarta-feira tem o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Eu vou estar trazendo ao longo do dia ou na quinta-feira uma avaliação sobre os adversários dos alagoanos. Tanto o CRB como o CSA são os representantes alagoanos que seguem vivo. O CRB, inclusive, iniciando a sua trajetória na Copa do Brasil de 2025 nessa fase por conta da Copa do Nordeste do ano passado e do movimento do Fortaleza na Libertadores. Mas bora lá. Primeiro, vou trazer o nome do Douglas Baggio. Vou até abrir aqui para vocês a arte. Douglas Baggio, atacante de lado, de 30 anos, tanto pode jogar na ponta esquerda, mas a preferência é pelo lado direito, mas pode se encaixar muito bem em qualquer um dos dois lados. Um pouco do currículo dele, revelado pelo Flamengo, passagem pelo Goiás, pelo Ceará, Novo Horizontino, estava no Botafogo de Ribeirão Preto, teve passagem também pelo Luverdense, é um jogador de 30 anos, então tem um currículo grande. Acho que a passagem que eu mais pude acompanhar dele foi pelo Novo Horizontino. Um jogador que tem aceleração, um jogador que tem uma boa finalização, comparando e assim, vem fazendo muitas menções quanto ao fator saída Léo Pereira, né? Vai chegar um jogador para cobrir a saída do Léo Pereira. Comparando essas duas peças, eu prefiro o Douglas. Assim, Léo Pereira foi muito importante para o CRB, sim, a nível de intensidade. Acho que a nível de disposição tática, o Léo Pereira, talvez no sentido de recomposição, pode ter até um grau de importância maior do que o Douglas Baggio. Mas a nível de tomada de decisão no campo de ataque, a nível do último passe, a nível da finalização, eu vejo como um Douglas Baggio um degrau acima ou muito próximo de estar um degrau acima do Léo Pereira. Talvez com uma intensidade um pouco menor. Mas vejo como uma boa peça e talvez com um poder de recomposição um pouco menor. Mas vejo como uma boa contratação do CRB. E aqui a gente não está falando de aposta, a gente está falando de realidade. Vamos ver como ele vai encaixar nesse ataque do Barroca, né, nessa linha de frente do CRB. E aí, falando de encaixe e de concorrência que o Baggio tem na equipe regatiana, Thiaguinho vem sendo ponta direita titular, o Barata é uma outra opção para o lado direito do ataque, David da Hora é a opção que vem sendo tomada como prioridade para o lado esquerdo, e tem o Rafinha também que pode jogar tanto como um 10 como um atacante, como pode atuar também como atacante de lado. Eu entendo que, assim, o David da Hora ganhou alguma moral com o gol na Série B, né, o gol da vitória diante da Chapecoense. E por entender que o Baggio atua melhor pelo lado direito, talvez o Thiaguinho, num primeiro momento, pode perder algum espaço. Mas, na minha visão, acho que o ideal seria ter Douglas Baggio e Thiaguinho. Mas entendo que a preferência do Baggio pode ser um pouco mais pelo lado direito do ataque. Enfim, ele chega com uma força técnica para ser titular. Entendo que ele vai chegar e ganhar a posição entre os 11 iniciais do CRB.
Vamos ver como o Barroca vai encaixar o jogador na equipe regatiana. O ponto negativo é que ele chega com o carro andando, chega com uma Série B já, né, e com a Copa do Brasil, então entendo que ele poderia ter tido uma experiência ou um encaixe melhor com o grupo, disputando o Alagoano, disputando também a Copa do Nordeste, mas ele não vai ter minutos nessa competição. Partindo para o CSA, e aqui tendo o ponto do Gabriel Vieira, jogador de 22 anos, vou até ler aqui para vocês o ponto da informação que vem do Severo Oliveira, lá da CBN, que traz: o CSA fechou a contratação do meia Gabriel Vieira, de 22 anos, que pertence ao Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí, que inclusive foi vice-campeão piauiense. Chegou à grande decisão e teve o Gabriel Vieira. Seguindo aqui com a informação dele, o jogador chega por empréstimo até o final da Série C. Nessa temporada, Gabriel atuou pelo Fluminense em 12 jogos e marcou 3 gols, estando no clube desde 2021. Ele teve uma passagem também pelo Rio Grande entre esse período de 2021 para cá. Além disso, apurei que o Fortaleza demonstrou interesse no atleta, que terá prioridade em futuras negociações. Quando o empréstimo com o CSA terminar, o Leão deverá adquirir o jogador em definitivo junto ao Fluminense. O que eu tinha de informação era que inicialmente se tinha um jogador que já tinha esse movimento certo para o Fortaleza e que chegaria via o Fortaleza por empréstimo ao CSA. De acordo com o Severo, ele vem para o CSA, mas ele já tem um pré-acordo ou uma prioridade com o Fortaleza para o futuro e não para o momento presente. Aí está falando de um jogador de 22 anos, de uma aposta, passou pelo Oeirense também, pelo Rio Grande, até abrindo o currículo para vocês. Passagem pelo Tiradentes do Piauí, Timon do Piauí, Oeirense, desde 2021 no Fluminense, mas ele foi emprestado ao Oeirense, foi emprestado também para o Rio Grande do Norte. Então tá aqui 3 gols marcados em 12 jogos nessa temporada. E o ponto do Gabriel é que ele chega para uma posição que tem uma concorrência, assim. O futuro do Brian, ele dá para dizer que ele é quase certo em uma permanência no CSA. Teve até aquele movimento do Goiás, mas a proposta não chegou minimamente ao que o CSA desejaria para uma negociação, até porque o CSA deseja permanecer com o jogador. E o CSA tem, além do Brian, Danilinho e Álvaro. O Álvaro está tendo uma baixa, recebendo algumas críticas também. Claramente o CSA, depois dos primeiros jogos, quando teve uma queda e quando o Álvaro entrou em campo, ele não conseguiu desempenhar tão bem. E o Gabriel chega para essa disputa aqui da 10. Coloquei aqui o 10 centralizado, mas a gente sabe que o 10 do CSA joga, o Brian no caso, joga um pouco mais aberto aqui pelo lado direito. Mas nada impede o CSA de utilizar 2 jogadores com essa função, com essa característica de 10. Então, o CSA poderia ter um Brian e, por exemplo, o Danilinho jogando juntos. Não é impossível isso acontecer. E aí a chance do Gabriel, com 2 camisas 10 jogando como titulares, a chance do Gabriel Vieira aumentaria em ter minutos em campo. Mas eu acredito que ele chega muito para compor o grupo. Diferente da contratação do CRB, a contratação do Gabriel por parte do CSA é muito para inicialmente compor um grupo e a depender dos movimentos futuros. O futebol é sempre muito dinâmico, então vai que o Brian sai agora ou depois, então tem o nome do Gabriel para compor essa parte do banco de reservas da 10 do CSA. Fica ligado aqui no canal, eu vou trazer esse ponto da informação sobre o sorteio da Copa do Brasil, tanto num modo um pouco mais geral, trazendo uma avaliação de todos os jogos da terceira fase, mas um vídeo específico também sobre o ponto dos adversários dos alagoanos, e futuramente também, quase que diariamente, tem conteúdo aqui sobre o futebol alagoano. Deixa o like se curtiu o vídeo. Tô gravando de madrugada, então realmente o conteúdo não tá saindo da melhor forma, não tá saindo perfeito, até porque tá batendo cansaço, mas vai sair o conteúdo, então acho que isso é o que importa, falando sobre essas 2 peças. Deixa um pouco da sua opinião quanto sobre elas,
tanto Baggio como Gabriel. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link também para mais conteúdos como esse. Até a próxima!